Bom dia, quinto ano, tudo bem? Bom dia, famílias. Hoje, dia 9/3/2021. O professor, essa semana, está realizando as atividades, as avaliações online com a criança. A família que ainda não fez avaliação online, eu estarei entrando em contato para marcar a data e o horário, ok? A atividade que o professor vai explicar nesse vídeo é a atividade de matemática. Então, vocês vão pegar a apostila Aprender Sempre, página 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos lá? Na página 9, característica de pirâmides. O que vamos aprender? Nesta aula vamos aprender a identificar regularidades na contagem de faces, vértices e arestas das pirâmides. Mateus, Giovana, Ana Júlia e Tiago observam os moldes e comentaram que todos representam pirâmides. Vocês estão vendo os moldes? Eles desenharam as figuras depois de montadas e contaram o número de faces, arestas e vértices. Faça isso você também, complete o quadro. Então aqui embaixo na apostila de vocês, vocês vão desenhar essas 3 pirâmides montadas aqui embaixo, combinado? Depois a gente vai responder esse quadro. Para responder esse quadro, o professor vai explicar para vocês o que significa número de faces, o que significa as vértices e o que significa as arestas. Vamos lá para a próxima imagem que o professor vai explicar para vocês. Bom, então aqui tá o que significa as faces. Tá vendo? As faces são esses lados, ó, como a flechinha está indicando, ó, esse lado, esse outro lado, esse lado aqui de cima e o lado lá de trás, tá bom? O que são as arestas? As arestas são esses traços que formam a imagem, ó. Tá vendo? Os traços que formam essa pirâmide. E o que são as vértices? As vértices são essas pontas, ok? As pontas que formam a pirâmide. Vamos analisar então a pirâmide de base triangular. Número de lados do polígono da base. Como é triangular, 3, então tem 3 lados. Pirâmide de base quadrada. O quadrado tem 4 lados. Pirâmide de base pentagonal. Pentágono, 5 bases. Então, aqui vai ficar 3, 4 e 5. Número de faces. Vamos lá contar o número de faces que tem? Então, quantas faces tem? Vamos contar aqui. Eu tenho uma aqui do lado, a outra, 2, e a de baixo, 3. E a de trás. Então, eu tenho 4 faces. Número de vértices. Vamos lá contar as vértices. São as pontas. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, vértices, eu tenho 4. E o número de arestas, que são essas linhas que formam. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho arestas. Eu tenho 6. Agora, pirâmide de base quadrada. Vamos lá na pirâmide de base quadrada. Que é essa daqui, ó. Nós iremos contar quantas faces ela tem. Então, as faces eu tenho uma aqui escurinha, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 faces. Vocês vão colocar aqui embaixo. 5 faces. Vértices. Vamos lá contar as vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vértices eu tenho 8. Vocês vão colocar aqui. E o número de arestas são as pontas. Vamos contar quantas pontas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Número de arestas, 5. Agora vamos para pirâmide de base pentagonal. Quantas faces eu tenho? Então, eu tenho 6 faces. Por que 6 faces? Ó, só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão colocar os 6 aqui nas faces. No vértice. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 pontas. Vocês vão colocar 6. E na aresta, as linhas que formam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Pessoal, é difícil. É porque nós estamos online, fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas depois, quando a gente voltar presencial, muitas coisas serão explicadas novamente, ok? Essa aqui a gente não vai fazer, tá bom? Porque para fazer eu preciso desenhar ela. Então vamos para a aula 7. Frutas do pomar. O que vamos aprender nessa aula? Vamos resolver problemas utilizando estratégias diversas, como cálculo mental, algoritmo, além de fazer estimativas do resultado. Giovana pediu que Ana, Júlia, auxiliasse a resolver um problema de tarefa escolar para ser apresentado no dia seguinte. Então vamos lá então. 1. João Pedro foi visitar seu tio no mês de julho. Na terça-feira, ele, seu tio Alcir e sua tia Flávia colheram laranjas no pomar. Na quarta-feira, recolheram 258 laranjas e verificaram que nesses 2 dias a colheita foi de 415. Responda a questão e justifique sua resposta. Na terça-feira, foram colhidas mais de 100 laranjas. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 415 menos 258. O resultado que der, vocês vão ver se foi maior ou se foi menor, ok? Na terça-feira foram colhidas mais de 200 laranjas, aí vocês vão pegar o resultado de novo, 415 menos 258. O resultado que deu, vocês vão ver se é maior ou se é menor que 200. Se quantas laranjas foram colhidas na terça-feira, é o resultado dessa diferença, 415 menos 258, ok? Essa quantidade corresponde a mais de 10 dúzias de laranja. Quanto que equivale 10 dúzias? Uma dúzia equivale a 12. 10 dúzias equivale a 120 laranjas, ok? Basta vocês pegarem o resultado dessa diferença, 415 menos 258, e ver se é maior ou menor, ok? Medir e estimar comprimentos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas que exploram medidas e comprimentos como o metro e o centímetro. Mateus foi visitar sua tia Sandra e ela disse: "Como você está crescendo?" Mateus comentou que está medindo 1,5 m e seu pai, que é bem alto, mede 2 metros. Tia Sandra perguntou: "Quantos centímetros você ainda deve crescer para atingir a altura do seu pai?" Como que vocês vão fazer? 2 metros é igual a 200 centímetros. Então, vocês vão colocar 200 menos 1,5 m. 1,5 m é 150 centímetros. Então, vocês vão colocar 200 menos 150. A diferença é o que ele tem que crescer para atingir a altura do seu pai. Agora a página 13. Tia Sandra mostrou um quadro com a foto de vários familiares para Mateus e disse que precisa trocar a moldura. Pediu ajuda a ele para medir o contorno do quadro e verificar quantos centímetros de moldura serão necessários. Mateus contou que aprendeu a medir perímetros nas aulas de matemática e que poderia utilizar esse conhecimento. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, ok? Auxilie nas tarefas e responda: será necessário 1 metro, mais de 1 metro ou menos de 1 metro de moldura? Então vocês vão somar 42 mais 25, desse lado 42 e aqui embaixo 25. Somando, vocês vão ver se vai precisar de mais de 1 metro ou menos de 1 metro. B. Qual a medida do contorno da moldura? Só vocês fazerem essa soma, 42 mais 25 mais 42 mais 25. Achou o resultado? É a medida do contorno. Ok, quinto ano? Qualquer dúvida, vocês assistam o quadro novamente, o vídeo. Qualquer coisa, é só chamar o professor. Uma excelente manhã.